Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Erika Tasca, eu sou fonoaudióloga e sou neuropsicopedagoga clínica. Eu sou screener da síndrome de Ilen e portadora dela. Então hoje eu vou apresentar para vocês um dos meus casos, um dos casos mais emblemáticos que a gente tem aqui no INAF, na minha clínica. E eu vou apresentar para vocês o caso da Emanuele. A Emanuele tem 36 anos e ela chegou para mim com queixas de cefaleia diárias, mudanças de humor, estafa, cansaço mental e físico, a ponto dela pensar em mudar de profissão. Ela dizia para mim: eu não aguento mais a minha profissão, eu não aguento mais, eu chego em casa todo dia estressada. Érica, eu tomo medicamentos psiquiátricos desde os 9 anos de idade. E aí vocês me perguntam, remédios ansiolíticos e todos os outros variantes. Ela já passou por todos eles a ponto da psiquiatra dizer para ela: eu já não sei mais o que eu faço com você. E aí ela chegou até mim e disse para mim que eu achei uma frase muito maravilhosa, que ela falou para mim: Érica, você é a minha última cartada. Se você não descobrir o que eu tenho, eu não sei mais o que eu faço. Eu até brinquei com ela, falei: nossa, que responsabilidade, falei: que peso, sem pressão, né? Mas vamos lá. Quando ela foi me contando a história dela, tudo tinha a ver com visão. Não tinha nada de funcionamento executivo, não tinha nada de audição. Tudo parecia ser de acordo com aquilo que ela via, sempre pela exposição visual. Eu esqueci de mencionar para vocês que a Emanuele é dentista, cirurgiã. Então imaginem um consultório de um dentista, o foco de luz que ela precisa ter, os espelhos que ela usa, e ela é cirurgiã. Tudo tem que estar muito claro para que ela consiga ver com qualidade aquilo que está ali no dente e principalmente para fazer as suturas de forma perfeita. Então, quando a Emanuele chegou para mim, ela me disse uma frase que eu achei muito bacana, que ela falou para mim assim, ó: eu acho que eu não tenho isso, mas eu vim aqui porque eu tenho, meu marido fez, ele tem, e agora ele tá achando que eu tenho também. Aí eu falei com ela: agradeça seu marido porque te trouxe para cá. E aí a gente começou a fazer a avaliação dela. O próximo vídeo, vocês vão acompanhar junto comigo como que foi para a Emanuele fazer a triagem da síndrome de Irlen. Dei uma olhada. Seguindo, aqui você também tem a sensação de que tem linha, que ele colore, que ele se movimenta. Movimenta de dentro. Esse faz assim, assim, esse movimenta bem. Ok. Vou te mostrar duas figuras e você vai me dizer qual das duas deu bastante náusea. É melhor. Aqui deu. Eu vou te mostrar duas figuras e você vai me dizer qual das duas é melhor de ficar olhando, tá bom? Essa. Ou esta. Nossa, eu tô tontinha. Vou parar. Então para. Nossa, a segunda é um inferno. Eu sei. Para. Espera um pouquinho. Fecha o olho. Espera um pouquinho. Tô vendo só ela na minha cabeça. Uhum. Vamos. Vai devagar. De novo eu te peço desculpas, mas eu vou ter que fazer com ela. Se ficar, para. Fecha o olho. Pode fechar. Deixa seus
os olhos fechados, respira. Nossa, não tá me dando confusão. Respira fundo, calma. Já passei o teste todo, só preciso de uma última parte. Calma. Tenta olhar aqui. Eu quero saber se quando você olha para esse texto, se a imagem das palavras está nítida ou se elas estão, se tem movimento, se está borrado, se está atrapalhado, se está confuso. Deixa eu ver se eu consigo focar, porque eu não tô conseguindo. Tô fazendo muita força. Tá. Eu não consigo ler, eu tô tonta. Não, aqui você não vai conseguir ler porque está em holandês. Não, mas tipo assim, eu não consigo acompanhar uma frase, eu não consigo acompanhar um negocinho, uma palavra. Não você consigo. fixar o olho numa palavra você já não consegue. Eu não consigo, eu tô tonta. Tá, o que eu quero saber é o seguinte, tem distorção nesta página? Eu quero saber se você vê, Manu, quando você está olhando para isso, você vê algo que parece com isso. Nas letras, essa distorção. Não? Algo que se assemelha a isso? Como vocês puderam perceber, já na segunda parte do teste, na caixa B, a Emanuele começou a sentir todos esses sintomas. Eu adiantei o processo uma vez que ela estava com muito desconforto. A Emanuele é um dos casos mais severos que eu tenho aqui. Inclusive, do marido dela também é severo. O marido já está com os filtros e a Emanuele está em processo de ir a Belo Horizonte para fazer os filtros dela. Mas uma das coisas mais interessantes que ela me disse ao final dos testes foi: Érica, agora o que eu tenho tem nome. Agora tudo que eu sinto faz sentido para mim e principalmente tem solução. Eu vou correr atrás da minha cura. Eu achei essa frase tão maravilhosa porque numa das nossas conversas ela me disse: o meu filho tem a mesma coisa. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades, de sair, de ser da galera, nunca fui. Eu sempre fui considerada na minha cidade uma pessoa muito esquisita, uma pessoa muito antissocial. Não que eu não quisesse ser sociável, não é isso. É que os ambientes me causavam um desconforto tão grande que eu preferia estar nos ambientes que eram acolhedores para mim. Só que se tratava só de ambientes. Eu não fazia a menor ideia que isso tinha a ver com as questões de luminosidade que aquele ambiente trazia. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo a minha profissão. Mas muito pouco tempo atrás, eu estava determinada a mudar de áreas, a fazer outra coisa, porque eu estava achando que a minha profissão, que eu já não cabia mais nessa profissão, que eu já estava tão desgastada que aquele lugar não me cabia mais. E eu estava desistindo de um sonho. Olha só como isso é importante. Hoje, a Emanuele sabe exatamente qual é o problema dela. Hoje, a Emanuele tem a solução para o problema dela. E quando a gente fala que a colocação de um filtro muda a vida da gente, é de fato isso que acontece. Muda a vida da gente. E para quem ainda não acredita, converse com quem tem. Converse com as pessoas que têm a síndrome de Irlen. Depois a gente volta a se falar. Não dá para explicar para quem não sente o que a gente sente, de desconforto quando lê. Não dá para explicar que eu entendi com 35 anos de idade o que é ler com qualidade. Porque até então eu também era uma pessoa que tinha horror a livros. Leitura para mim sempre doeu.
E eu nunca entendi por que eu sempre fui a médicos oftalmologistas e nunca me deixaram usar óculos. Até que eu fui a Belo Horizonte por conta de um paciente para fazer o curso do IRLIM e descobri que eu saí de lá com diagnóstico. Então, depois dessa fase de descobrir o meu diagnóstico, a minha vida mudou e eu me recuso a não oferecer essa mudança de vida para os meus pacientes. Como eu disse antes, eu sou fonoaudióloga, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com avaliação e reabilitação das disfunções de atenção, memória e aprendizagem. Como é que eu desvinculo o processamento visual do maquinário neurológico, se ele faz tanto parte disso e de toda a aprendizagem? Cada paciente que eu testo aqui são histórias diferentes, são superações diferentes e mudanças de vida, cada uma mais bonita que a outra. Então, você que está nesse curso agora, aproveite muito o que está sendo dito e ensinado para vocês. Porque vocês também vão ser daqui para frente pessoas que vão mudar a vida de pessoas. E quando eu falo síndrome de Irlen, de que eu estou falando? O nosso sistema visual, ele existe aquilo que o nosso olho percebe e aquilo que o nervo óptico ele analisa para levar lá para o meu córtex visual, que é aqui na nuca no occipital, para ele analisar aquilo que o nosso olho enxergou. Então, os defeitos oculares são normalmente as patologias de refração, onde você vai no oftalmologista, mede a sua refração, se você tem defeito refracional ou não, e corrige isso com óculos de grau. Outras patologias que são oculares, pela pressão, pelo posicionamento, pelos componentes oculares, se eles têm alguma alteração, a correção disso, quem vai fazer é o médico oftalmologista. Porém, o processamento da informação visual, ele se dá a nível neurológico e não ocular mais. Então, sempre que vocês tiverem que fazer queixas de visão, a primeira coisa que vocês precisam fazer é um exame de vista para saber se tem alguma patologia ocular. Até porque ela é a porta de entrada para a informação visual. Caso fez avaliação ocular e não tem refração, mas continua sentindo queixas visuais, como sempre foi o meu caso, procure um especialista em processamento visual ou um screener da síndrome de Irlen, porque ele vai poder te ajudar. Eu descobri a minha síndrome de Irlen com 35 anos, então eu passei a minha vida inteira com muitas dificuldades na leitura, na compreensão da leitura, na melodia e na prosódia da leitura, justamente porque eu tenho dificuldade para processar a informação. A síndrome de Irlen, ela é uma patologia, uma disfunção, na verdade, que acomete o sistema magnocelular. Esse sistema é o mais antigo que a gente tem da visão e que nos permite entender dentro de um ambiente a posição dos objetos, a distância que eles estão da gente, o formato que eles têm. Todos esses contrastes que a gente consegue perceber, tudo isso, a sensação de movimento, se está se aproximando ou não, tudo isso quem nos dá a capacidade de perceber e analisar é o sistema magnocelular. O outro sistema que a gente tem na visão é o sistema parvocelular. Esse sistema parvocelular é que vai justamente nos dar a condição de ver com detalhes. Quanto mais luminoso for o ambiente, mais claro for o ambiente, mais prejuízos nós que temos síndrome de Irlen temos. Por quê? Porque o nosso olho vem como se fosse defeito nesse filtro de luminosidade. Então, acaba passando muito mais informação luminosa do que precisava. Esses excessos de luminosidade, eles vão desencadear no nosso cérebro situações ou hiperestimulações que não têm a menor necessidade. O que os nossos filtros fazem? Justamente
filtram aquilo que é extra para o nosso cérebro. E a partir daí, eu passo a funcionar exatamente, ou melhor, somente com aquilo que eu preciso naquele momento, sem nada extra, sem nenhuma hiperestimulação. Lembrando que as disfunções de processamento, a disfunção de processamento visual, ela não é a única causa dos transtornos ou das dificuldades de atenção, memória, leitura e escrita. Mas ela tem uma função muito importante dentro dessas habilidades, da construção dessas habilidades. Então, quando a gente está investigando as desatenções, os TDAHs, as dislexias, a gente precisa sim fazer avaliação de acuidade sensorial, de processamento sensorial, auditivo e visual, para descartar qualquer alteração neste caminho por onde o estímulo passa até ser analisado e processado pelo nosso cérebro, antes de ser arquivado no nosso sistema de memória. Porque qualquer alteração de acuidade e de processamento vão sim trazer dificuldades na consolidação de habilidades, como de leitura, de escrita, de matemática, de compreensão da leitura. O que a gente faz aqui no INAF tem muito esse viés de investigação dentro dos processamentos auditivo, visual e de funcionamento executivo. E os resultados que a gente tem são impressionantes. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistir os outros vídeos que nós temos já aqui no canal, que explicam um pouquinho mais de cada paciente que a gente tem, como é que a história de cada um deles. Eu convido vocês a escutar a história de cada um deles. E, principalmente, se fizer sentido para você, se você se identificou com o vídeo ou conhece alguém que se identifica com essa situação, curta nosso vídeo, compartilhe, curta nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e não se esqueça de ativar o sininho. E uma outra coisa, não se esqueça, porque nem tudo que parece é.